Olá. Boa noite. Bem? Aqui ficou mais claro, porque não sei se ficava você também, mas tá bom também. Ai, ai. Que horas são exatamente? 8h30. 8h30, certinho. Hoje a gente começou bem no horário, bem em cima. A gente entrou um pouquinho antes, né? Pra dar um tempo do pessoal entrar, né? Quem vai entrar, entrar aí. Quem vai entrar, entra. Quem vai entrar, entrar. Quem vai entrar, entra. Ai, ai, ai. Dá mais um tempinho e depois a gente começa. E aí, é o Cléo, né? E aí, Cléo, beleza? Caneta, menina. Tudo de prontidão, com a graça de Deus. A Dai chegando aí, ó. E aí, Dai? Boa noite, tudo bem? Dai, boa noite. Dai, eu vou fazer uma pergunta pra você, tá? Eu tô no... Dai, sem mim ele não consegue. Minha amiga do céu, vou te dizer que a última live que ele fez, como meu cunhado fala, né? É só a Pepper Potts dele, porque só Deus. Né, meu amor? Mas você tá, gente... A página tá certa? Tá pela página aqui no Instagram. Peraí. Aqui no Instagram. Dai, você tá no Instagram. Então a gente tá na página. Eu tô na página certa, né? Tati Welbet Said, é isso? Porque ele arrumou o Insta. Na verdade, ele colocou os dois, né? No Insta e no Face. Mas só Deus, só Deus pra ter misericórdia, só. Tá, beleza. Bom, é isso aí. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos estar aí falando sobre o terceiro mandamento da lei de Deus. Né? Seria, ou melhor, guardar domingos e festas de guarda. Então a gente vai estar falando aí, acredito eu, né? Sobre a solenidade, sobre o porquê do domingo. Vamos lá, a gente tem muita coisa aqui, aí então, eu vou ficar fazendo umas colinhas aqui para eu lembrar de algumas coisas que eu anotei aqui. Tá. Amém? Estamos aqui com o catecismo, estamos aqui com o compêndio também. Tem o Código de Direito Canônico, que a gente também pegou, colou um tá pouquinho. Na mão. E ainda vou pegar a Sagrada Escritura, porque a gente pode utilizá-la também. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Entregando a Nossa Senhora essa live, entregando tudo que nós vamos falar a ela, para que ela possa conduzir, né, o que vamos falar, né, conduzir a todos, para que vocês também possam entender. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá. Então, terceiro mandamento. Lembra-te do dia do sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás todas as suas obras. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Êxodo 20, de 8 a 10. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. De modo que o Filho do Homem é o Senhor até do sábado. Marcos, capítulo 2, versículos de 27 a 28. Aí você pode perguntar assim, tá, mas e a gente santifica o domingo, né? Domingo é o dia. Por que era o sábado? E sábado representava o término da primeira criação. Tá. É sempre... Rapidinho, gente. É sempre o seu celular, já percebeu? É verdade. Agora a gente mudou. A gente tá no Face pelo meu, mas a gente ficava no Instagram no meu.
Peraí, gente, que o Instagram aqui... Não, segue e eu faço a reconexão aqui no Instagram. Não, mas aí tá pausado, as pessoas não vão entender aqui. Espera só um pouquinho. Estranho, né? Tem que dar uma olhada, porque é sempre seu celular, não. Gostei. Tá. Então, dá para entender a diferença de que no Antigo Testamento era o sábado. Nós estamos no Novo Testamento, né? O Senhor ressuscitou no domingo. Então, para nós não faz o sentido, né, ter o dia do Senhor, cultuar. Voltou. Gente, tá caindo toda hora. Hoje tá difícil. Tá difícil, hein? Mas vai que dá certo. Às vezes tá conectando, não sei porquê, mas vai dar certo. Valei no São José. Valei no São José. Valei no São José. Ajuda nós, São José. Então, é o domingo que é o chamado Dia do Senhor. Mas a gente tem que entender também, vamos entender um pouco dessa realidade de santificar o domingo. Santificar os domingos e dias de festa exige um esforço comum. Cada cristão deve evitar impor sem necessidades ao trem o que impediria de guardar o dia do Senhor. Quando os costumes, esportes, restaurantes e as necessidades sociais, serviços públicos, exigem de alguns um trabalho dominical, cada um assume a responsabilidade de encontrar o tempo suficiente de lazer. Os fiéis cuidarão com temperança e caridade de evitar os excessos e as violências causadas às vezes pelas diversões de massa. Apesar das limitações econômicas, os poderes públicos cuidarão de assegurar aos cidadãos um tempo destinado ao repouso e ao culto divino. Os patrões têm uma obrigação analoga respeito a seus empregados. Por o domingo ser o dia do Senhor, muita gente se questiona, então eu não posso trabalhar no domingo, né? Eu posso ter lazer no dia do domingo? No catecismo ele fala que domingo é o dia do Senhor. Então qual é a nossa prioridade? Ir à Santa Missa. É o que nós precisamos fazer. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Ir à Santa Missa. Ah, mas eu trabalho de domingo. Então você deve assegurar o que você deve buscar e deve assegurar com que você pode trabalhar. Hoje não é uma questão muitas vezes de escolha, né? Claro que quando você está fazendo uma entrevista e tudo mais, você pode analisar a sua situação e aceitar esse emprego ou não. Se é um emprego que você vai trabalhar, sei lá, das 6 da manhã até as 10 da noite e te impede de você ter o culto do domingo ao Senhor, não te convém. A gente até conversava sobre isso, né, amor? No sentido que, assim, como providência de Deus, muita gente fala assim, eu peço um emprego tanto para Deus, esse emprego veio, mas eu trabalho, tipo, das 6 da manhã até as 10 da noite, eu não consegui ir à missa. Reze e peça para Deus. Será que esse emprego é um emprego mesmo para o Senhor? O que adianta você trabalhar das 6 da manhã até as 10 da noite? Eu estou colocando esse horário, porque esse horário é um horário difícil. Como que você vai participar da missa? Como que você vai cultuar, né, ao Senhor? Como que você vai rezar com a sua família? Guardar o domingo como o Senhor nos pede. Então, será que realmente é o emprego que eu deva estar? Senhor, me concede um outro emprego para que eu possa, de fato, sustentar a minha família e também guardar o domingo como o Senhor me pede, né? O Wellington, por exemplo, ele trabalha aos domingos, mas não impede dele ir à Santa Missa, né? Então, a Santa Missa, a nossa prioridade é ir à missa. Calma que estamos vivendo hoje, que estamos vivendo um tempo diferente. Mas o que o Senhor nos pede? Qual é o preceito? Ir à Santa Missa. O lazer pode ser feito? Pode. Você pode ir a restaurante, você pode ir a um parque. Só que você não pode esquecer do culto ao domingo. Porque muitas vezes as pessoas acham que, a gente até comentava, né? O domingo, dia da família. Ok, é muito importante. Só que você não pode ficar no divertimento o dia inteiro e depois só lembrar do Senhor à noite. Vamos supor, só dar um exemplo aqui. O que nós fazemos aqui em casa? Se o Wellington está de folga no domingo e a gente consegue passear com as crianças. Qual é a prioridade? Vamos à missa primeiro. Por quê? Se você vai, passeia o dia inteiro, vai no shopping. Eu tô falando de um tempo que hoje nós não podemos, tá? A gente vai chegar nesse assunto.
Mas se a gente tá numa época que a gente pode passear, que a gente pode ir no restaurante e tudo mais, se a gente faz tudo isso e à noite, eu tô dando um exemplo da nossa família, tá? E à noite a gente vai à Santa Missa, à noite a gente tá muito cansado. A gente o dia inteiro passeou, o dia inteiro bateu perna, principalmente você que tem filhos. Aí à noite você vai para a Santa Missa, você não participa correto da missa, porque você tá cansado de tanta coisa que você fez. E aí você tem que prestar atenção nas leituras, seja né, na primeira e na segunda leitura, no evangelho, você não presta atenção, porque você já está cansado. Então, qual é o principal? É nós irmos à missa. Então, tenha isso como prioridade. Vá à Santa Missa primeiro. Né? E se você tiver que fazer outras coisas, faça. Mas não pode esquecer do culto. Não pode esquecer. Porque, assim, muitas pessoas têm só o domingo. Né? Ah, mas eu trabalho de segunda a sábado, eu só tenho o domingo. Né? Então, pega esse domingo, além do lazer e além da Santa Missa, para você estar com os seus familiares e você proporcionar um momento de oração com a sua família, com os seus filhos. Pode falar, você quer falar? Então, eu quero falar justamente da questão de uma armadilha que nós acabamos caindo. Até mesmo por coisas santas, nós podemos, infelizmente, desviar o caminho do Senhor. Por quê? Porque essa fala é uma fala que ninguém vai contra, é uma fala até mesmo bonita, né, no sentido dela. Ah, o domingo é o domingo da família. Tirar, né, não pode significar tirar o Senhor do centro do domingo. Então essa questão de lazer, eu gosto até de fazer uma comparação com a perca e o encontro do menino Jesus. Porque José e Maria de Nazaré, eles foram encontrar o Senhor Deus no templo. E depois disso eles trouxeram, cai muito bem com a realidade que você colocou, a qual nós temos vivido, de primeiro a Santa Missa. Mas depois que participou da Santa Missa, não é deixar Jesus lá na Santa Missa e fazer agora... Calma lá, pera lá. É fazer, ainda assim, né, o domingo do Senhor com a família. Então, o domingo de fato é o domingo do Senhor. Né? Mas nós aí trazemos o Senhor também para a nossa... Não é porque já participamos da missa, tá tudo certo, agora é só alegria, só agasalho. Não, pelo contrário. Nós participamos da Santa Missa e quando saímos do culto, né? Ali, quando nós saímos né, do preceito realizado na Santa Missa, nós trazemos o Senhor também conosco para o nosso lar e para as nossas atividades. Assim também para como toda semana, né? Vivendo sempre com o Senhor. Então a gente não pode, quero deixar claro, não podemos cair num erro e numa mentalidade de tentar, vamos mudar agora. É inocente isso. O domingo é o domingo da família. Opa, pera lá. O domingo é o dia do Senhor. E é o dia que a família, em preceito, se reúne para viver com o Senhor. Vai para um parque com o Senhor. Foi no shopping com o Senhor. Sempre com respeito, com moral, com piedade, testemunhando lá fora, em família também, porque traz o Senhor para dentro, para o seio, para o centro, onde ele tem que estar sempre. É dessa forma que se vive, né, o preceito do domingo. Sempre tendo em mente, o domingo é dia do Senhor. É isso, amor? Só ler uma parte do catecismo, porque ele vai falando, eu vou lembrando de algumas partes aqui, ó. Durante o domingo e outros dias de festa de preceito, os fiéis se absterão de se entregar aos trabalhos ou atividades que impedem culto devido a Deus. É aquilo que eu falava, não adianta você pegar, Tati, mas eu preciso muito trabalhar, é só esse emprego que eu tenho. Tá, você pode até ficar nele, mas reze a Deus, não fiquem no comodismo, porque o que adianta você ficar no emprego que te dá o bem material e você não tem o bem espiritual? O que adianta ganhar o material e perder a sua alma? De nada adianta. Então, assim, aqui fala, até no Código de Direito Canônico, fala sobre isso, para a gente evitar trabalhos braçais, porque evitar certas atividades que possam impedir o culto ao Senhor. Porque é como a gente está falando e vai falar várias vezes aqui. O domingo é dia do Senhor. Foi feito para isso. Né? Tá. A alegria própria ao dia do Senhor. As práticas... Olha só, é aquilo que você falava, né? Ó,
Vou ler de novo. Durante o domingo e os outros dias de festa de preceito. Então, a gente vai falar das outras festas de preceitos também, tá? Então, não é só o domingo que nessa parte está falando. O domingo e outros dias de festa de preceito, os fiéis se absterão de se entregar aos trabalhos ou atividades que impedem o culto devido a Deus. A alegria própria ao domingo do Senhor. A prática das obras de misericórdia são coisas que também devemos fazer no domingo. E o descanso conveniente do espírito e do corpo. Então, você trabalha descansar, de você ler um livro, de você se entregar à oração. As necessidades familiares ou uma grande utilidade social são motivos legítimos para a dispensa do preceito do repouso dominical. É aquilo que nós falamos da questão do trabalho, né? Então, o repouso dominical, diferente dos judeus que cultuam ainda o sábado, os judeus, eles só repousam o sábado inteiro, eles não fazem nada, nem lazer, nem nada, e nem muitas vezes a oração. É diferente do que nós praticamos, que é o dia do Senhor. Os fiéis cuidarão para que dispensas legítimas não acabem introduzindo hábitos prejudiciais à religião, à vida familiar e à saúde, certo? Quando você fala dessa questão do judeu, porque assim, há aqueles, infelizmente, né, há algumas pessoas que têm aí uma carência de inteligência na fé. E aí vem questionar a gente dizendo assim, mas a Igreja Católica mudou os mandamentos. Porque o mandamento da lei de Deus, né, é de guardar o sábado. E por que vocês guardam o domingo? Aqueles velhos e velhos contextos, né, ardilosos, talvez daquela velha serpente, como é dito, que fica soprando ali, que fica ali seduzindo corações, né? E infelizmente uns se deixam levar por um espírito de rebeldia e vem contestar, né, a autoridade da Santa Igreja, mãe e mestra, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, onde o próprio Senhor já tinha respondido que... cadê? Tá aqui, ó. Marcos 2:27. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Por quê? Os judeus ficavam muito presos. Aí sim a gente pode dizer habitolados, né? Como um cavalo com aquela tapa aqui, ó. Olhando ali só... Não. Quem é, né? Ou o que é a obra-prima de Deus, né? O homem é essa obra-prima de Deus. O homem foi feito para reinar, para governar, para dominar, né? Então a obra-prima de toda a criação, né? Aquele grande boom da criação, digamos assim, é o homem. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus. E somente o homem, o ser humano em si. Então nós não temos que ficar preso naquilo. Não é que Jesus, neste momento, né, ele mudou a lei ou ele não cumpriu a lei, mas pelo contrário, o próprio Senhor disse que ele daria pleno cumprimento. O Senhor, ele deu pleno cumprimento. Ele, pelo contrário, né, ele disse que não seria tirado nem um tio, nem um i, nem uma vírgula, né, da lei. Mas ele deu o conhecimento real da lei, né? Ele olhou, ele nos mostrou com a visão beática de Deus, ou seja, com os olhos de Deus, ele mostrou como viver a lei, né? E aí vem a questão que a Tatiana colocou muito bem sobre a nova criação, o novo Adão, né? Ressurgiu quando? No domingo, né? O dia da ressurreição foi no domingo. As aparições do Senhor que você vai ver lá em Atos dos Apóstolos, o Senhor sempre aparece aos domingos, como que confirmando que o domingo é o dia da nova criação, né? O novo Adão ressurgiu. Então, é por isso que nós, quanto cristãos, nós cultuamos o domingo, né? Então, que fique isso bem marcado para nós, né? Como quanto cristãos, né? Cristãos católicos, apostólicos, romanos e bem definidos na nossa fé por meio da Santa Igreja. E aí a gente vai entender agora, né? A gente tá falando de um tempo, né, que sem pandemia, né? Agora a gente vai entender, e nesse tempo que nós estamos vivendo, o catecismo, ele, gente, é muito fantástico, né? Porque, assim, o Senhor, ele coloca todos os tipos de situação. E aqui tá falando, olha só. A Eucaristia do domingo fundamenta e sanciona toda a prática cristã. Por isso, os fiéis são obrigados a participar da Eucaristia nos dias de preceito, a não ser por motivos muito sérios. Por exemplo, uma doença,
a gente pode colocar hoje é justamente a pandemia que nós estamos vivendo. Ou se forem dispensados pelo próprio pastor, que foi o que aconteceu conosco. Aqueles que deliberadamente faltam a essa obrigação cometem pecado grave. Olha Ou só. seja, não, você vai explicar. Ela vai explicar. Não, eu vou ler aqui, a gente pode comentar. Tá. Por falta de ministro sagrado ou por outra causa grave, né? Não é falta de ministro, mas temos uma causa grave. Se a participação na celebração eucarística se tornar impossível, recomenda-se vivamente que os fiéis participem da liturgia da palavra, se houver, na igreja paroquial ou em outro lugar sagrado, celebrada segundo as prescrições do bispo diocesano, ou então se dediquem à oração durante um tempo conveniente a sós ou em família, ou em grupos de famílias, de acordo com a oportunidade. Então, o que foi nos dado? O bispo falou para nós que iam suspender as missas públicas, né? Então, foi falado para nós, não foi obrigado a gente assistir às missas online, né? Mas foi nos dada a oportunidade de fazer. Se eu não assistir a missa online, eu não vou estar em pecado. Só que o que adianta também eu não assistir a missa online e também não estar ali vivendo o dia do Senhor da forma que eu deveria viver? Entenda o que eu estou querendo dizer. Olha o que o catecismo diz, né? Então, se dediquem à oração durante um tempo conveniente. Então, como é que nós estamos vivendo esse tempo de pandemia? A comunhão espiritual para se fazer, que a gente possa assistir às missas online, nós estamos dispensados do preceito. Neste tempo, que fique muito claro, neste tempo de pandemia, estamos dispensados do preceito, né? Mas nós não estamos dispensados de ter uma vida de oração. Não estamos dispensados de viver em comunidade, na nossa pequena comunidade, que é a nossa igreja doméstica. Opa, voltou. Graças a Deus, Graças voltou. A Deus voltou. Isso mesmo, Ai, vai intercedendo aí, Emerson. Levanta aí, irmão. E aí, mas você quer comentar? Sim, quero comentar. Vai lá. Bom, como bem o catecismo aqui no parágrafo 2181 ele vem falar, nós, neste momento, nós vivemos uma dispensa do preceito. Ou seja, nós não estamos em pecado grave por não estar participando da Santa Missa. Certo? Não foi isso que falou? Aqueles deliberados faltam à missa não cometem pecado grave, mas está falando numa outra realidade. Né? Numa realidade anterior à pandemia, digamos assim. Ou posterior à pandemia, quando tudo for liberado, não é? Não é mesmo? Só que aí fala assim, ó. Primeiro ele falou da dispensa, aí aqui em cima, se eu não me engano, né? Ó, se dediquem à oração durante um tempo conveniente. Claro, dispensados, não, pelo contrário, desculpa, nós somos dispensados deste preceito, né? Para não cometer o pecado grave por ordem do nosso pastor, por uma autoridade, né? Aí a gente percebe a autoridade da Santa Igreja, porque ele não está falando no nome dele, ele está falando no nome da Santa Igreja, porque está está respaldado no catecismo da Igreja Católica. A sã doutrina está aqui, né? A nossa teologia está aqui, então está sendo respaldado. Por isso é que diz, tem uma frase de Santo Inácio de Antioquia, diz assim, aonde está o bispo, aí está a comunidade. Como aonde está Cristo, né? Ou melhor, aonde está Cristo, aí está a Igreja Católica. Onde está o bispo, aí está a comunidade. Assim como aonde está Cristo, aí está a Igreja Católica. A gente percebe aqui a autoridade da Santa Igreja quando fala sobre isso. Porém, nós também temos que tomar um cuidado para não cair no que chamamos já em uma outra live de assídia espiritual ou preguiça espiritual. Por quê? Eu não vou assistir uma Santa Missa, mas eu vou ficar sentado no sofá assistindo um filme que eu já assisti várias e várias vezes. Falando nesse tempo que nós estamos vivendo. Nesse tempo que nós estamos vivendo. Nesse tempo agora que nós estamos vivendo. Eu não vou assistir uma Santa Missa, mas eu vou assistir séries e ficar horas e horas e horas perdendo a sua vida assistindo uma série que não te acrescenta nada. Então, pera lá. Não é muito mais válido, de fato, você assistir a Santa Missa? É muito mais piedoso assistir a Santa Missa, fazer o seu momento de comunhão espiritual e... O catecismo ainda em si aqui, no 2183, diz
se reunir quanto família para a oração do Santo Rosário, para práticas piedosas, para a devoção à Sagrada Face do Senhor, para a devoção e meditação do Santo Rosário, leitura da própria a leitura orante da própria Sagrada Escritura. É um tempo que nós temos que trazer ele para a santidade, né? Criar oportunidades de santidade, né? Então esse é o chamado que nós estamos tendo, para que não se caia nessa armadilha, porque infelizmente pode acontecer que depois desse tempo, as pessoas comecem a valorizar mais a Santa Missa. Pode, mas pode muito bem também acontecer das pessoas estarem numa preguiça espiritual e achar que, poxa, não tem mais por que eu participar da Santa Missa, né? Eu assisto só a missa aqui na minha casinha e tal, e tá tudo certo. Quando voltar o tempo normal, a autoridade da igreja chama nós. E nós, como ovelhas, nós temos que obedecer. O rebanho conhece e ouve a voz do seu pastor. Quer falar, amor? Eu vou falar só para engajar. É um testemunho muito legal que isso, mas tem muito a ver com isso. E você já entra com o carpinteiro que você vai falar, porque eu acho muito legal. E aí, o Cristiano falou algo aqui também, que aí depois eu vou comentar. Então, os primeiros cristãos, eles não tinham, né, um governo que lhes desse o domingo, né, como um dia de descanso, como muitas empresas dão e tudo mais, né? Então, não permitia com que eles se reunissem para celebrar a Eucaristia. Eles eram perseguidos naquela época, né? Havia uma perseguição aos primeiros cristãos. Então, era risco de morte quem era pego no dia de domingo celebrando a Eucaristia. Foi pego, né? Que estava celebrando a Eucaristia. E aí o juiz perguntou para eles, né? Por que eles estavam se reunindo naquele domingo, sendo que eles estavam correndo risco de morte? Por que vocês estão se reunindo sabendo que vocês estão correndo risco de morte? Eles responderam assim: nós não podemos existir sem o domingo. Ou seja, nós não podemos existir sem a Eucaristia. Então, assim... Fala de novo essa questão aí. Eles foram pegos... Eles foram pegos e o juiz questionou, tipo assim... Eles foram pegos, então eles seriam mortos. Eles seriam mortos, ou seja, eles não tiveram medo de falar. Nós não existimos. Porque o juiz ficou assim, mas como que vocês... Não, peraí, eu tô entendendo essa questão, peraí. Então é assim, nós estamos aqui fazendo uma live e tal, em domingo, aí somos pegos, e aí, bom, vocês vão morrer, então vocês têm que renegar. Por que vocês fazem isso? Vocês estão vendo que é proibido? Não. Como é que é? Nós não existiríamos. Nós não existimos sem o domingo. Então, peraí. Então, mate-nos. Mate-nos por quê? Porque se não tem domingo, não tem cristão também, né? É mais ou menos isso, não é? Foi essas palavras que eles usaram. Mas qual é o sentido do domingo para nós? É o dia do Senhor. Se é para se reunir, se não é para se reunir para celebrar a Eucaristia, para nós não vale. Olha só, e aí segue a pergunta, que é o que nós estávamos conversando. Depois que passar essa pandemia, que nós pudermos ir até a Santa Missa, né, presencialmente, será que eu não vou para a Santa Missa? Será que eu vou me acovardar? Eu vou ficar... Eu sei que muita gente está muito com medo do que está acontecendo, do vírus e tudo mais, mas quando for voltar às missas públicas, nós vamos voltar da mesma forma, com máscaras, porque tem estados que está voltando ao normal, indo com máscara e álcool em gel. Gente, é Santa Missa, é a nossa vida com o Senhor. Eu vou deixar de ir à Santa Missa, eu vou querer viver aqui assistindo missa online, comungando espiritualmente, sendo que eu posso ir comungar o corpo do Senhor, né? Ou vamos falar que nem os primeiros cristãos falavam, nós não existimos sem o Senhor. Nós não existimos sem o Senhor. Não existe a nossa vida sem o Senhor, né? E qual vai ser a nossa posição quando as coisas começarem a voltar ao normal? E qual é a nossa posição hoje? Porque não adianta falar do futuro, qual vai ser a nossa posição quando for liberar as missas públicas, sendo que a minha posição hoje qual é? Como que eu fico em casa? Será que eu oro em casa com a minha família? Será que eu participo da missa com a minha família em casa? Detalhe, participar da missa online não é pegar meu pijama. Tudo bem que hoje eu tô de pantufa, que eu ganhei da minha mãe. Ai, que besta eu, né? Mas então,
Não é ficar de pantufa, roupão em casa, largado, assistindo missa online. Nós precisamos assistir a missa online como eu estivesse dentro da igreja, né? Levantar no momento que eu tiver que levantar, se eu tiver que sentar no momento que eu tiver que sentar, ajoelhar no momento da consagração, né? Fazer a minha comunhão espiritual, né? Eu preciso vivenciar aquilo como se estivesse realmente dentro da Santa Missa, dentro da igreja, né? Então, como que se eu não estou vivendo agora isso, quando voltar às missas públicas, eu não vou ter esse ardor que os primeiros cristãos tinham. Eu não vou ter isso. E aí o Wellington vai falar algo muito que a gente relembrou hoje, né, amor? Algo muito interessante que a gente tinha escutado. Eu falei, nossa, tem tudo a ver com essa realidade. Realmente, de fato, tem tudo a ver com a realidade, né? Nós fizemos aí uma live sobre a viuvez e a irmã morte. Eu convido você para assistir essa live. O Cléo Alexandre. Cléo, depois você coloca aí o dia, se eu errar, tá? No dia 6/6, se eu não me engano, 6/6, sábado agora, ele também vai fazer uma live sobre a questão da preparação para a morte. É uma outra, né, da realidade da morte. Então, eu fiz no sentido da viuvez e a irmã morte, né? E ele vai fazer sobre a preparação, né, para a boa morte. Então, vai ser aí no dia 6/6, se eu não estiver enganado, o Cléo já pode colocar aí. E sim, nós temos que nos preparar para morrer. Temos. Isso é necessário. Claro. Porque se a gente não se preparar para morrer, a gente não tem acesso ao céu. A gente vai achar que a nossa vida é limitada aqui. Nós não fomos criados para este mundo. Então, precisamos nos preparar. Tanto que mas conta aí. Eu lembrei, né, de uma história do Padre Léo, e disse até pra Clara aqui, pro Lucas, pra Tati, falei, eu vou complementar vocês assim pela manhã. Claro, vai ter a bênção, pedir a bênção, amém, né, o bom dia e tal, mas... O Cléo falando que é às 21 horas. Às 21 horas. É no seu perfil, Cléo, é isso? É, né? No perfil dele, às 21 horas, então no sábado, dia 6/6 agora, tá? Para eles assim, vou cumprimentar vocês assim, porque é belíssimo. Cadê meu caderno de oração? Tem que fazer... Não, esse é meu. O do papai é azul. Aqui, ó. E o Padre Léo citou, né, essa questão de alguns monges, de como eles se cumprimentavam e tal. E é belíssimo porque eles falavam assim, memento mori, né? E aí tem três formas de interpretar essa questão de memento mori. Claro que ao pé da letra seria lembre-se da morte. Lembre-se da morte, como São Francisco falava. A irmã morte, né? Até conversava com ela. Então, lembra-te da morte. Ou lembre-se que é mortal. Eu achei isso muito forte. Porque o homem hoje, ele se acha o próprio Deus. Eu sou meu próprio Deus. Tanto que, como eu disse a esses daí, pouca inteligência na fé, que vem dizer que a Igreja Católica mudou a questão do sábado para o domingo, né? A Igreja Católica é o corpo místico de Cristo, né? Então, mãe mestra da verdade, tem como a alma da Igreja o Espírito Santo. Então, é claro, né, que o domingo é dia do Senhor, né? E nós não mudamos, nós seguimos, né, o que o Espírito Santo vem falando, né, em toda a tradição da Igreja. Então o homem ele se sente muito imortal, mas quando se diz memento mori, lembra-se que é mortal. E mesmo, lembra-se de que você vai morrer. De fato, todos nós vamos passar, né, por este momento. E quando né, eu digo, digamos para Tatiana, memento mori, né, e ela responde para mim, carpe diem, que significa o quê? Aproveite o dia. Ou viva bem, né? Um outro sentido, né? Viva bem, viva em santidade, né? Então, lembra-te que é mortal, então viva bem, né? Viva a santidade, né? Lembra-te que vai morrer, então viva bem, se prepare bem, né? Então nós vamos esperar aí com muito entusiasmo a live que o Cléo vai estar fazendo também, para complementar até mesmo essa questão, né? Porque a preparação para a morte também se faz, e principalmente no domingo, comungando do corpo de Cristo. Existe um retiro que algumas comunidades até fazem, que é o retiro da boa morte, sabia? Eles arrumam a mala mesmo, como se não fosse voltar, eles vão para o retiro.
Por quê? Porque as pessoas, tem muita gente que fala assim, eu não vou falar sobre isso não gosto de conversar sobre o que isso atrai. Não, eu preciso me preparar para isso. Se preparar para isso não quer dizer que, ai meu Deus, ficar pensando, eu vou morrer. Não, vamos viver bem esse dia. Se eu for amanhã, amém, né? Então, estar em estado de graça, né? Ter uma participação na vida divina, né? Dos sacramentos, né? Gente, é viver... Cumprindo o preceito do domingo. Isso. Tá falando. Por exemplo, não, até mais, vou dar mais um exemplo, né? Fala assim, se falar da morte atrai, não atrai? Mas cada inspiração e expiração que você faz, está se aproximando mais dela. Cada ano que você passa... Tá mais próximo. Cada ano que você passa, mês que vem completo tá 36 anos. Né? É mais um ano de vida, é menos um ano. É menos um ano de vida para mim. Então a gente precisa, de fato, nos preparar, porque nós não fomos feitos para este mundo. Nós estamos aqui só de passagem, embora seja clichê falar, mas nós não fomos feitos para este mundo. E nós precisamos entender que nós não fomos feitos para este mundo. Sabe o que é interessante? Guardar domingos e festas de guarda? Porque não somos deste mundo. Nós estamos de passagem nesse vale de lágrima. O domingo seria até mesmo um bálsamo, né, para nós. O domingo é um bálsamo, né, para a nossa alma. Porque quando nós estivermos lá na Jerusalém Celeste, todo dia vai ser domingo. Já pensou nisso? Por quê? Porque nós vamos estar lá para quê? Para adorar o Senhor, para entoar louvores ao Senhor, né? Para estar contemplando a majestade de Deus, né? E tudo isso nós estamos sendo preparados aqui durante a Santa Missa, né? O Scott Hans, né? Ele, na sua pregação do seu testemunho em Maria, a mulher do Gênesis ao Apocalipse e tal, ele fala muito sobre a questão do livro do Apocalipse, né? E dentro da questão do livro do Apocalipse, quando ele se converteu, ele fala que ele se converteu participando da Santa Missa. Não sabem e que se apegam a isso de que a igreja está mudando os sacramentos, né? Falar primeiro com você, tá bom? Silencia primeiro a tua alma para que o Espírito fale com você. E aí você vai começar a perceber essa realidade maravilhosa da igreja. Porque tanto o Scott Hans, como muitos pastores, que procuram a verdade de fato e tem coragem, tem ousadia, tem audácia realmente, né, de deixar o seu coração ser ali interrogado, né, pelo Senhor, né, eles acabam se convertendo justamente durante a Santa Missa. É incrível, eles vão para a Santa Missa para contestar, para questionar, para procurar erros, e como o próprio Scott Hans ele coloca na pregação dele, né, durante toda a celebração da Santa Missa, né, o que ele enxergou ali? Ele enxergou todo o livro, né, do Apocalipse. Então, desperta, cristão católico. Não fica com a boca aberta, babando, olhando só para um reto projetor. O reto projetor tá ali, mas esqueça ele. Esqueça ele. Viva o momento, né, da mesa da palavra, depois da mesa da Eucaristia, do santo sacrifício. Isso é cultuar o Senhor. Peça a Deus. É importante se pedir a Deus, sabe o quê? O Espírito Santo. Porque quando vem de fato o Espírito Santo sobre nós, quando de fato ele faz morada, quando de fato nós deixamos ser conduzidos pelo Espírito Santo, o que ocorre? Nós vamos ver a beleza da Santa Missa. O quanto nós não somos nada da Santa Missa. O cristão não é nada sem o domingo. E quando a gente fala nada sem o domingo, é porque o domingo é o domingo da ressurreição do Senhor. Se o cristão ficar preso naquela questão, né, de é o sábado. Bom, primeiro Jesus já quebra as pernas. O homem foi feito para o sábado ou o sábado para o homem? O homem é a coroação da criação. O homem é a coroa da criação. O homem foi feito para dominar. O homem foi feito para ali realmente ser o que cuida, o que... Eu não tenho outra palavra senão dizer que a imagem e semelhança de Deus. Só por ser imagem, nós temos uma vida divina. Né? O que, como repito outras vezes, o que Adão e Eva infelizmente perderam por querer ser como Deus, nós ganhamos participando da vida divina de Deus. E participar do domingo é isso. É participar do domingo. Participar do domingo é reservar um momento dominical para ir adorar o Senhor. É separar um momento para rezar o terço em família. É separar um momento para educar os filhos na catequese. Não é
Quer dizer, eu digo, é importante que a criança vá para a catequese dominical, na sua comunidade com seus catequistas. Mas mais importante ainda é o papel da primeira educadora na fé, da Santíssima Virgem, de fato, que educou o menino Jesus na fé, que ensinou, que catequizou. Mas ele não era Deus, ele era Deus. Mas é um mistério incontestável isso. É um mistério incontestável. Né? A Santíssima Virgem, o próprio glorioso São José, ali ensinando Jesus a ter os preceitos da religião. Nossa, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu vou deixar a Tatiana falar. Eu vou falar por quê? Porque falta pouco tempo. Aí a gente vai entender um pouquinho sobre a questão de os dias de preceito. E aí o Cristiano falou algo aqui, deixa eu ver, cadê? Tem até pregador que já pregou que não precise ir na Santa Missa de Domingo da Misericórdia. Então, o Domingo da Misericórdia, ele acaba sendo preceito... Primeiro, todo domingo é preceito. Então, por ser domingo, isso que eu ia falar, por ser domingo, não tem... Mesmo que ele seja da misericórdia, né, ele é preceito. Então, todos, né, os dias de preceito e festas, se caiu no domingo, é dia de preceito. E se eu tiver... Estou falando fora de pandemia, tá? Se eu estiver fora dessa questão de pandemia, é falta grave. Faltei no domingo, é falta grave, certo? E aí, olha só, a celebração dominical do dia e da Eucaristia do Senhor está no coração da vida da igreja. O domingo, dia em que, por tradição apostólica, se celebra o mistério pascal, deve ser guardado em toda a igreja como dia de festa e preceito por excelência. Deve ser guardados igualmente, olha só, os dias de preceito, o dia de Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, da Epifania, da Ascensão e do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, de Santa Maria, Mãe de Deus, de Sua Imaculada Conceição e Assunção, de São José, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e, por fim, de todos os santos. Só uma coisa aqui que eu fui pesquisar, São José ele tem 2 dias de festa, né? Dia 19 de março e dia 1º de maio. Dia 19 de março foi, numa época atrás, sim, dia de preceito, que hoje não é mais, tá? Então, ele não é dia de preceito. Claro que mesmo que não seja dia de preceito, assim como o seu padroeiro da sua paróquia, você não vai deixar de prestigiar, porque não é dia de preceito, entende? Parece que a gente assim, não é dia de preceito, então eu não vou. Não, gente, se mesmo não sendo dia de preceito, você pode, né? Então, preste atenção. Então, do Cristiano já respondi, certo? É domingo, mesmo que seja da misericórdia, é domingo, então é preceito. Aí o Cristiano falou outra coisa aqui, né? Hoje em dia tem muitos se falado em confissão via WhatsApp, ou seja, não tem embasamento no magistério da igreja. Hoje a gente viu como é que é o Dom... Dom Atanásio. Dom Atanásio falando sobre isso. Nossa, que bispo maravilhoso. E o pessoal do Centro Dom Bosco estava entrevistando ele, e o rapaz, esqueci o nome, do Centro Dom Bosco, estava falando justamente isso, né? Porque não se faz. Ele falou que não existe isso mesmo. Não existe confissão via WhatsApp, né? Embora precisa, mesmo que nesses tempos de pandemia, como tem, né, tem padre Jeano Valo Velho, padre Jeano Imbu, tem feito, padre Paulo também, com uma certa distância e com máscara, né? Então, mas a igreja só coloca válido quando se tem os dois, né? Tanto o padre quanto o penitente perto um do outro, mesmo que seja hoje, pelo tempo que nós estamos vivendo, nessa distância, porém não é válido por telefone, por WhatsApp, por Skype, seja o que for. Não, a igreja não considera válido. Porque tem que ter, foi bem explicado por Dom Atanásio, né? Tem que ter ali a fórmula e tem que ter também a matéria, né? Para ser constituída o sacramento. Então, nenhum sacramento ele é ministrado a longa distância, né? Isso não existe. Né? Não me venham com essas heresias porque dói os ouvidos, né? Ouvir esse tipo de coisa. Claro, não é verdade, tá? A gente tem que ficar muito atento, né? E sempre buscar um sacerdote validamente, como se diz, ordenado, né? Não é na igreja brasileira, não. Validamente, né?
não é pecado faltar na missa de domingo. A coordenadora disse para minha mãe que na missa de domingo. Bom, contestável porque o catecismo diz, né? Coordenadora, coordenador, que fala, independente. A igreja é tá mãe dizendo, mestra da verdade. A doutrina está dizendo, né? Não tem como contestar o que a doutrina está falando. Porque né? logo quando se foge da doutrina, né, se deixa de ser católico. Né? Se não tiver embasado na sagrada tradição, no sagrado magistério e na sagrada escritura, já está fora, né, foge da igreja, ou seja, deixa de ser católico, infelizmente. Infelizmente. Tá terminando aqui, mas só uma coisa, que é que eu falo do dia de Corpus Christi, né? Que houve, o governo tirou como feriado o próximo dia 11, que é dia de Corpus Christi. O governo pode ter mexido num ser feriado, mas dia de Corpus Christi permanece dia 11 de junho, desse ano, no caso. 11 de junho de 2020 é dia de Corpus Christi. O que o governo fez, mexeu no que é feriado. Não, ele não tirou o dia de Corpus Christi, porque ele não pode fazer isso. Corpus Christi não pode ser mudado, é um dia litúrgico, da liturgia da igreja, né? Ele já tem dia no calendário para ser celebrado. Então, dia 11 de junho é dia de Corpus Christi. Se você está na sua casa, assista a missa pela TV, né? Mas ele não deixou de ser missa de Corpus Christi, dia de Corpus Christi. Isso ficou, eu percebo, né? O padre Jean Guzzi até colocou nas redes sociais dele explicando isso. Isso não deixou de ser. Tanto que quando isso aconteceu, a gente não sabia como ia estar, se ia ser liberado ou não. Ele até disse que ele vai celebrar, né, ser transmitido, se fosse liberado missa pública, ele falou, até celebro em horários para que quem está trabalhando possa assistir, possa vir participar, isso porque a gente não sabia se ia ser ou não, quando ele falou, ou seja, não foi mudado, o dia de Corpus Christi não foi mudado, eles não têm esse poder de mudar algo litúrgico. Até certo? Porque, como diz, né, a história da igreja, ela deixa bem claro para nós, né? O poder civil, né, ele não tem força. Exatamente o que o Cristiano falou. O Estado não tem poder sobre a igreja. Isso mesmo. Não, isso mesmo. O poder civil, ele não tem força, né? Ele não tem poderes, né, sobre a Santa Igreja, né? Que tem até mesmo todo o poder dado ao Estado, ao civil e tal, né? Está abaixo, né, de Nosso Senhor, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, né, que instituiu ali a sua igreja, né, que dita para nós aí, né, que arrebanha, né? É que nem os absurdos que a gente escutou, que você já deve ter visto na internet. O governo, não sei se agora se foi governo, a prefeitura, não sei. Tá, voltou. Eles querem, quando a gente voltasse a celebrar missas públicas, colocarem a Eucaristia nos saquinhos, né? Oh, meu Deus do céu. Que foi? Não, é isso que você tá falando aí, né? Esse pessoal é bem então, sem noção. E eu lembro que esqueci o nome dele, Jesus. Dom Atanásio. E ele falou, eles não têm que... Ele não falou dessa forma, mas eu vou falar assim, tá? Eles não têm que meter o bedelho, coisa que não é deles. Claro que quando voltar às missas públicas, não vai ser assim, a igreja, né, os sacerdotes vão tomar as devidas providências, mas isso, eles colocam coisas que é incabível, que é como o Elton fala, minha Nossa Senhora, porque não tem cabimento em certas coisas, né? Então nós vamos tomar os devidos cuidados, a igreja vai tomar o devido cuidado, né? Os sacerdotes vão indicar qual a forma melhor de participar da missa e tudo mais. Mas, realmente, não acreditem em tudo que fala lá sobre o governo, que o governo fale, de como vai ser a missa, que vai ser mudada. A gente tem que prestar atenção de qual vai ser a ordem do nosso bispo diocesano aqui, né? Quem está na Diocese de Campo Limpo, quem está na Diocese de Santo Amaro, enfim, nas outras dioceses. Qual vai ser a diretriz do nosso bispo e qual vai ser a diretriz do nosso pároco. E ponto. O que o governo falou, deixou de falar? Busque aquilo que a sã igreja está falando, aquilo que o nosso pastor está falando, o nosso bispo e o nosso pároco. Certo? E eu vou dar só uma olhada aqui. Para não esquecer nada. Para não esquecer nada. Você ia colocar alguma coisa aqui? Não, aquilo que você já falou, é de São Penácio de Antioquia, mas tá tudo certo. Acho só isso. As festas de
elas são transferidas para o domingo, justamente os fiéis possam participar, né? Exceto Corpus Christi, exceto o Natal do Senhor, a festa da Mãe de Deus, que é 1º de janeiro. Então, esses são os dias de preceito que não foram mudados para o domingo. Então, as festas. Sobre essa festa que você falou, de Santa A Imaculada, Maria, Mãe de Deus, desculpa rapidinho. A Imaculada Conceição, ela também é dia de preceito. Ela não é um dia que não é domingo. O ano passado ela caiu no domingo, mas ela é uma festa que ela não foi transferida para o domingo, ou seja, mesmo se cair na semana, é dia de preceito. Não, acho que era isso. Eu só queria colocar. Vai falar mais alguma coisa? Não, sobre era isso. Disso? Que são 10 dias de preceitos, de festas de preceito, que o Código de Direito Canônico coloca. Só que dessas 10, 5 foram transferidas para o domingo. Uma que foi tirada, que era o dia de São José, que era 19 de março, foi tirado como preceito, que não é mais. E 4 foram deixadas, né, como dias de preceito, que não foram passados para o domingo. Que é o Senhor, a festa da Santa Maria Mãe de Deus, que é 1º de janeiro, a Imaculada Conceição e Corpus Christi. Então, nós temos 4 festas que não são celebradas no domingo, que não foram passadas para o domingo, que são festas e dias de preceito que nós precisamos participar. Se faltarmos esses dias, é sim pecado grave. Estou falando fora de pandemia, tá bom? Fora de pandemia, porque Corpus Christi, a gente não vai poder estar lá na igreja, né? Então, porque estamos sendo dispensados. Portanto, mas podemos sim venerar, adorar o Senhor ali, onde nós estivermos, certo? A gente até falou... Não vai estar reunido como comunidade, mas o que muda em nossa alma? Né? Um só é o Espírito. Então, ainda assim, nós devemos estar unidos nessa questão da oração, né? Da piedade, né? Na data, né? A qual, de fato, é prestigiado esse dia tão maravilhoso do Senhor. E esses dias de preceito também está no Código de Direito Canônico. Então, a gente também... Eu só não vou pegar aqui, porque tem a mesma coisa aqui. Eles tiraram do Código de Direito Canônico e colocaram aqui, né, no catecismo. Mas tem isso no Código de Direito Canônico. Eu acho que é isso. Amém. Então, é como nós queremos, né, justamente interrogar o coração de vocês, né, para essas verdades da fé, por meio do catecismo da igreja, da tradição da Santa Igreja, do magistério, né, de fato da Sagrada Escritura. Porque toda doutrina que está contida no catecismo, de fato, ela está embasada ali também dentro dessa realidade dos 3 pilares, né? Da Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e do Sagrado Magistério. Né? E nós iniciamos, então, essas lives agora sobre os mandamentos, falando aí sobre os mandamentos que nos liga a uma virtude da religião, né? Que são os 3 primeiros mandamentos, que são diretamente voltados ou ordenados para Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão e guardar domingos e festas de guarda, que é de fato o que nós estamos passando para vocês também no dia de hoje. E depois nós vamos prosseguir com a segunda parte, né, dos 10 mandamentos, que já são 7, né? Que aqui no catecismo foi muito bem colocado, que quando fala dos 3 primeiros, ele está dentro desse contexto. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma e de todo o entendimento, né? Amarás o Senhor teu Deus, né? De todo o coração, de toda a alma, né? E de todo o entendimento. E é justamente isso que esses 3 sacramentos, ou esses 3 mandamentos, ele vem passar para nós, né? Essa beleza, essa intimidade, né, com Deus, esse participar da vida divina com o Senhor. E depois nós vamos agora entrar aí na próxima live, não hoje, claro, mas sobre a partir ali do 4º mandamento. E aí já vem aquilo, amarás o próximo como a ti mesmo, né? Então, você percebeu? Ele divide em 2 partes. A primeira parte totalmente voltada a Deus, os 3 primeiros. E depois os outros deveres para com Deus. Para com Deus, né? O culto a Deus. E os outros 7 para com o próximo. Conosco, os nossos deveres também. Primeiro começa conosco, né? Isso. E para com o próximo. Como Nossa, lidar conosco. É maravilhoso e é belíssimo, né? Bom, então nós queremos aqui louvar a Deus e agradecer a todos vocês. Nós minutos ainda. A gente agradece nesses minutinhos que a gente tem, porque aqui no Instagram é 4 minutos, no Face não.
Mas no Instagram são 4 minutos. Então, muito obrigado aí pela participação de todos vocês. Obrigada, Dai. Reze por nós, Andresa. Dai, Tiago, Andresa, Cleo, o Emerson também, o Cristiano sempre participando com a gente. O Thiago Oliveira é o Thiago da Dai, né? É o Thiago da Dai. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que participou ao vivo com a gente. Aqui pelo Insta, não. Pelo Face, você não consegue ver, né? Pelo Face tem muita gente. Ênia, Rosilene Soares, né? Louvado seja Deus. Cléo, Cristiano, obrigada, gente. E aí a gente vai falando, né? Qual vai ser a próxima live, a próxima data. Live, que a gente estava pensando aqui, formulando quando será, né? E aí a gente fiquem atentos às redes sociais. Ah, sim, claro. É importante falar sobre isso. Sobre Dom Atanásio, nós fizemos uma postagem, né? Eu fiz a postagem. Gente, é tá no Tatuel Bethesda do Facebook. Tá no Facebook. Ou então vocês podem ir também lá no YouTube, né? Centro Dom Bosco também tem lá, né? Então é uma formação maravilhosa sobre a igreja nos tempos de coronavírus. Toda a explicação que ele dá é a igreja falando realmente. É a igreja, a Santa Igreja falando. Mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Vou agradecer vocês por estarem conosco, rezem por nós. Compartilhem com a graça de Deus. Compartilhem essa postagem e outras que virão também. E o 4º mandamento vai dar o que falar. Na realidade, toda vez a gente fala, o próximo mandamento vai dar o que falar. Qual é o 4º mandamento? Qual é o 4º mandamento, Maria Clara? Filha, 4º mandamento, Maria Clara. Bom, vamos lá. Quem falar aí pra nós qual é o 4º mandamento vai ganhar um livro. Que livro? Não matar? Esse é o 5º. Jesus, não, tá difícil, hein, gente? 4º mandamento. Honrar pai e mãe. Tati, manda um beijo pro bebê, tá linda. Obrigada, meu amor. Honrar pai e mãe. Obrigada, bebê, tá mandando um beijo pra você. Acertei! Hoje eu vi o coraçãozinho de... Ai, gente, eu fui pro médico hoje, na consulta, não achava que podia escutar. Aí o médico, vamos escutar o coração? Eu falei, vamos! Aí escutei o coração, tô muito feliz. Né? Dia 20, vou fazer a oração pra terminar, mas dia 20 a gente vai saber o sexo. Então a gente partilha com vocês. A gente tá ansioso e muito feliz. E vamos fazer a oração pra gente terminar. Gente, 4º mandamento, qual é? Honrar pai e mãe. Olha o cabelo dessa criatura, Ai, misericórdia. Honrar pai e mãe, Dai, é isso mesmo. Então o 4º mandamento vai dar o que falar, honrar pai e mãe, né, Maria Clara? Muito bem. Então, obrigada, agradecendo o Senhor por essa live, agradecendo a Nossa Senhora, né, a proteção, agradecendo a intercessão dos santos anjos, santos, né, e entregando ao Senhor todas as pessoas que estiveram na live, que partilharam, que escutaram conosco, né, e pedindo ao Senhor também que possa abençoar a nossa noite. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa e me ilumina. Amém. Santa Zélia e São Luís, rogai por nós. Não se esquece da live do Cléo. A gente vai postar aí também vai postar a data e tudo da live dele para que vocês possam também prestigiar, né? Tenho certeza que vai ter aí um grande conteúdo para nossa alma, tá bom? Como é que é, amor? Memento mores? Memento mores. Carpe diem. Então aproveite, queres morrer? Vais morrer. Aproveite bem o seu dia. Esse vídeo sempre pausa na hora. Não, mas tá bom, amor. Ixi, não, acabou. Deixa. Acabou. Tá bom. Acabou, Luiz. Lá acabou. Gente, tchau, boa noite.